Olá, sejam bem-vindos ao site IDHS, o seu Instituto de Desenvolvimento Humano e Social. Hoje pediram para mim falar sobre o tema de como lidar com o medo. É interessante que o tema é como lidar com o medo e não como curar o medo, porque o medo não existe cura. O medo existe maneiras de lidar com ele, maneira de vencê-lo ou superá-lo. Exato. Para começar esse tema, eu gostaria de te contar uma história e quero te dizer que no final desse vídeo eu irei trazer uma pequena solução para você que quer lidar com o medo, ok? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha em torno de 10 a 11 anos de idade, eu ia à igreja direto, né? Eu gostava muito de falar em público. Boa parte dos meus parentes são evangélicos. E eu gostava de ir à igreja, falar em público, ler aquelas passagens bíblicas e sempre quando vinha a outras igrejas, eu ficava com muito medo. Eu ficava com muito medo de não ser aceito, medo de errar as minhas palavras, medo de ser julgado, medo do que as pessoas irão achar, medo se as pessoas vão discordar do que eu estou dizendo. Eu tinha muito medo. E eu ficava trêmulo, às vezes eu até queria inventar uma desculpa para não subir lá em cima, dizendo que estava com dor de barriga, que estava passando mal, que não estava muito bem, que desistiu. Até que chegou uma senhora para mim e perguntou o que estava acontecendo comigo. Porque eu estava trêmulo, meus lábios estavam secos, minha boca estava assim, ó. E eu não sabia o que fazer. Quando aquela senhora chegou para mim perguntando, dizendo o que estava acontecendo, e eu contei para ela esses fatos que eu estou relatando para vocês, do que aconteceu comigo, ela me disse: não deixe de ter medo. E eu, sem entender, eu falei: o porquê que eu não devo deixar de ter medo, se o medo estava me prejudicando? E ela disse: o medo ele só te prejudica porque você acha que ele é seu inimigo. Porque você cria ele dentro da sua mente como seu inimigo. O medo ele é algo bom, ele é segurança sua. Na verdade, se você não tivesse medo de falar em público, você não se importaria com as suas palavras. Se você não tivesse medo de falar em público, você não iria querer dar o seu melhor. Se você não tivesse medo de falar em público, você não se importaria com o que as pessoas achariam e nem iria se importar com o público, com as pessoas. Quando a pessoa tem medo de falar em público, ela quer dar o seu melhor. Ela busca se desenvolver, ela busca aperfeiçoar. Ela sabe que ali naquele palco ela tem que se esforçar, porque ela não é a melhor de todas, mas o que diferencia ela dos outros é a maneira como ela lida com aquilo dali. E durante anos e anos, a voz daquela senhora que me disse que para mim nunca deixar de ter medo, me fez melhorar muito e se desenvolver em oratória e em apresentação, principalmente em desenvolvimento humano. E por que isso, Eduardo? Porque a verdade é que boa parte da nossa vida a gente sempre achou que a maneira de vencer o medo é dizendo que ele não existe. Eu tentei fazer isso, dizer, ele não existe, ele não existe. Só que, na verdade, ele existe, ele está ali. Você não sente medo? Ele existe. Existem pessoas que sentem medo e contam. E existem outras pessoas que guardam para si mesmas. Ok? Então o medo, ele sempre vai existir. A maneira de lidar com o medo não é dizendo, ele não existe. E sim, reconhecendo que ele realmente existe e que é necessário a gente aprender
a lidar com ele. Ok? Por exemplo, você sabia que existe medos normais e medo fora do normal? Um exemplo. Eu ter medo de uma cobra, isso é totalmente normal, de ser picado por uma cobra, ter medo de uma sucuri, de uma jiboia, enfim. Isso é um medo normal. Agora, quando eu vejo um quadro de uma cobra e eu saio correndo com medo daquele quadro, a cobra sair e me picar, é um medo fora do normal. Ok? E muitas pessoas acham que o medo não é algo relevante. Ah, mas ele faz uma grande diferença na sua vida. Ele é sua segurança. Sem ele, você não está seguro do que você faz, do que você exerce. Por exemplo, um médico que tem medo de prejudicar um paciente, ele trata o paciente mais carinhosamente, mais cuidadoso possível, porque ele não quer que aquele paciente se sinta mal. Um advogado que tem medo de perder uma causa, ele se esforça dando o seu máximo para que aquilo seja possível, naquela causa, seja procedente e que ele saia vitorioso com o seu cliente. O medo, ele nos traz segurança e nos ajuda a se desenvolver melhor, a nos capacitar melhor, a se prepararmos. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa extremamente perigosa. Você sabia disso? Por exemplo, se eu não tenho medo, por exemplo, de morrer, vamos dizer assim, ou de bater com um carro, eu posso dirigir a 220 numa rodovia totalmente perigosa. Eu não tenho medo. E pode acontecer um grave acidente comigo. A partir do momento que a gente tem medo, ele nos faz trazer segurança. Ele é um alerta do nosso corpo humano. É um sistema de defesa. Ok? Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo as dicas? Eu gostaria que você deixasse seus comentários. Gostaria que você me enviasse e-mails dizendo o que você achou desse vídeo. Eu vou continuar. Como eu disse, no final desse vídeo, eu irei te ensinar uma técnica para você aprender a lidar com o medo, a superá-lo. Ok? Entrando nessa questão de como lidar com o medo, eu te disse que ele não é o seu inimigo, ele é o seu aliado. Então, exclua, descarta isso de ele é meu inimigo, ele quer o meu mal. Pare de ficar criando ele como seu inimigo. Pare de reagir como se ele te atacasse. Acredite que ele é seu amigo, que ele te traz segurança. Ok? Eu te mostrei isso com o decorrer desse vídeo. Agora, eu irei te ensinar uma técnica. E eu vou te contar uma história antes de te ensiná-la. Havia uma cliente minha que ela tinha muito medo mesmo, de ir numa entrevista de emprego. Ela achava que chegar lá, ela ia se dar mal, iam rir da cara dela, não iriam gostar. E eu ensinei ela essa técnica, que eu vou ensinar para você agora nesse vídeo. Procure duvidar do seu medo. É isso mesmo. Procure duvidar do seu medo. Quando você duvida do seu medo, você diminui a relevância dele na sua vida. Você aprende a lidar com ele. Você aprende a vencê-lo. Duvide dele. E eu falei para ela duvidar. Por que eu não devo ir na entrevista de emprego? Eu não me capacitei para isso. Eu não fiz diversos cursos, eu não fiz formações, eu não busquei estudar, eu não busquei me preparar. Eu não sempre quis ter um emprego. Por que eu não devo ir lá e buscar isso? Por que eu devo ter medo do que eles vão achar? E se eles realmente gostar
eu poderia perder essa oportunidade. Procure duvidar do seu medo. Quer ver um exemplo? Eu tenho medo de entrar naquela loja, está muito lotada, e eu estou de casaco, e está todo mundo de camisa. Mas por que eu não devo entrar nessa loja? Eu estou com medo do que as pessoas vão achar. E por que elas devem achar? Que eu sou anormal? Porque eu estou de casaco? Mas eu não estou sentindo frio? Cada ser humano não tem uma maneira de reação diferente com a climática e o tempo? Por que eu devo ter medo disso, do que as pessoas irão achar? E se elas não acharem nada, eu poderei perder a liquidação daquela loja? Procure lidar com o medo a partir do momento que você duvida dele, que você julga ele. Duvida. Por que eu devo ter medo disso? O quê? Como assim? E através daí, você cria um equilíbrio entre o medo e as suas atividades, as suas escolhas. Porque quando o medo é muito maior, você acaba não fazendo o que você queria e deixa ele no controle, quando na verdade ele é o que te traz o equilíbrio de segurança para si. Gostou desse vídeo? Indique para um de seus amigos que possa ter medo, compartilhe ele nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, envie para o meu e-mail. Ok? Preencha o formulário no site www.idhscursos.com.br. Me conte a sua experiência, deixe seus comentários. Eu quero saber se essa dica que eu te dei, ela te ajudou em alguma coisa. E se você tiver alguma dúvida, eu gostaria de te ajudar. O que te impede de você fazer o que você sempre gostou? O que te impede de alcançar o seu sucesso? O meu nome é Eduardo Henrique e eu criei um projeto chamado IDHS, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano e Social. Você está totalmente convidado a fazer parte desse site. Até o próximo vídeo.